Olá, boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. É um prazer imenso estar com hoje para mais uma live sobre a coordenação do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Para quem não me conhece, sou Hélida Martins, trabalhadora da casa, e estarei à frente dos trabalhos hoje, substituindo a nossa querida Susana, que por motivo de força maior precisou se ausentar, mas estará conosco aqui em pensamento, em sintonia. Sejam todos bem-vindos, Carlinha, Dani, todos que estarão conosco na live de hoje. Hoje contaremos com o nosso amigo Lenildo de Lima, trabalhador da casa, que já está aqui interagindo conosco e vai falar de um tema importantíssimo, a dor do outro e o poder da fé. Boa noite, Sueli, boa noite, Edneide, muito obrigada pela participação de vocês, que é muito importante. O NEAM agradece a todos que se fazem presente conosco, mas dá tempo ainda de chamar familiares, amigos para interagir nesta live. É sempre bom, é sempre importante ouvir ensinamentos do Evangelho, tudo que pode nos fortalecer a fé, como o nosso irmão Lenildo vai falar hoje. Agradecemos a todos. E Lenildo, amigo, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou Está ouvindo, me Hélio. ouvindo? É um prazer tê-lo conosco, agradecidos. O NEAM agradece a sua participação, Lenildo. Seja muito bem-vindo. E eu vou fazer a prece inicial para que possamos logo, entrar com as suas palavras que vai nos ajudar e nos fortalecer muito. Espero que todos estejam ouvindo, visualizando bem, todos estão nos vendo bem, nos ouvindo. Doutor Irineu, nosso diretor mediúnico, já está aqui conosco. Obrigada pela presença de todos. Estão todos nos vendo e nos ouvindo para que possamos começar? Muito bem, ó, já deram aí o sinal de positivo. Então, vamos agora fechar nossos olhos e, nesta sintonia de amor, de interação, rogar ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que derrame sobre todos que se fazem presentes, encarnados e desencarnados, acompanhando-nos, que recebam os elementos necessários para edificar corpo e alma, e que possamos abrir mentes e corações ao entendimento de tudo que nos for passado pelo nosso amigo Lenildo. Jesus, Mestre amado, abençoa o nosso propósito e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigo Lenildo, com você a palavra. Boa Fique à vontade. noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que sejamos todos o brilho da luz de Deus. Assim seja. Esse tema, nós vivemos tempos muito difíceis, né? Tempos de muita dor, um momento de dificuldade único na vida de todo mundo com essa pandemia, né? Os dias são de muita apreensão e muita tristeza, porque é um inimigo invisível, a gente não sabe onde ele está. E a necessidade maior ainda desse tema, né, a dor do outro e do poder da fé, que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, que fala a respeito de bem-aventurados os aflitos, né? Então, que são aqueles que sofrem. Então, eu sou professor, né, sou professor de História, um pouquinho da apresentação do meu trabalho. Sou professor, sou poeta, sou escritor, compositor, cantor, cordelista e liso, né? Eu digo logo para o povo também, porque senão vou pensar assim, esse homem faz estudinho, deve ganhar muito dinheiro, né? Deve ganhar muito dinheiro. Então, assim, Deus me presenteou com essa graça das palavras, né? Para a poesia, para a música, e tenho muito a agradecer. É através da música, da poesia, que eu sinto também a presença dele na minha Que vida mais bom, diretamente, né? muito bom. E
Me formei em História pela Universidade Federal, trabalho na Prefeitura Municipal de Paulista e de Jaboatão como professor concursado. Graças a Deus eu pedi um concurso, Deus me deu 2, né? E isso me dá segurança também para exercer outras atividades, e essa de agora, uma das missões que a gente carrega na vida, que é estar falando com Deus, falando de Deus para as pessoas. E meus alunos me diziam assim, quando eu fazia uma reflexão na escola, eu era coordenador de uma escola lá em Paulista, eu fazia reflexão todos os dias. Aí um dia um aluno chegou assim e disse, mas professor, o senhor todo dia tem uma palavra diferente para falar com a gente. Como é que o senhor consegue isso? Ele disse, olha, porque quando a gente vai falar com Deus, o próprio Deus coloca palavras na boca da gente. Se a gente não conseguir nada e disser um bom dia assim, de coração, já é uma oração, porque é um sentimento bom que a gente está transmitindo para as pessoas. Os pensamentos bons, eles têm a força de oração também, né? Então, essa questão da dor do outro, né, existe uma banalização muito grande hoje na sociedade. Nós temos programas de violência na televisão muito mais do que programas que falam de coisas boas. E esses programas, eles têm uma audiência muito grande, porque quanto pior, melhor, né? A violência, as tragédias, elas viraram um espetáculo, quando deveriam ser um momento de empatia, né? De sofrimento, né? Sentir a dor do outro. Por isso que o tema dessa palestra trata a respeito disso, né? De sentir a dor do outro, de ter empatia, de ter misericórdia. Né? De misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro, né? Sentir, dividir o problema. Como eu costumo dizer aos meus alunos, olha, quando você tem um amigo, tem uma pessoa que você gosta, se o amigo tem um problema, ele deixa de ter um problema, ele passa a ter meio problema, né? Porque a metade é minha também, que sou amigo dele. A gente vai trabalhar na solução disso. A gente às vezes passa na rua e vê o trânsito bem lento. Aí quando a gente vai olhar lá na frente é um acidente, porque as pessoas vão para o lado do ônibus, do carro, para ver aquilo ali. E tem gente que sai até triste muitas vezes. Ah, não aconteceu nada, não morreu ninguém. Como se tivesse uma tragédia a menos para contar na vida. É como se aquilo fosse uma coisa negativa. E agora essa parte da Covid, né? Mais de 150 mil mortos no Brasil. E pessoas das mais variadas idades, das mais variadas profissões, não existe um perfil, né, para as pessoas que sofrem com isso, porque as pessoas foram embora numa morte triste, sem ar, a coisa que mais tem no mundo é ar, e as pessoas procurarem e não encontrarem isso. E as famílias também que sofreram não puderam nem se despedir dessas pessoas, e a gente vê hoje na rua a banalização disso também, com as pessoas lotando as praias, lotando os bares, como se não se importassem com a vida dos outros, né? Então, depois dessa breve introdução, eu disse que eu sou poeta também, sou historiador, então eu sempre gosto, nas palestras, de recitar algumas poesias que têm a ver com os temas e também contar algumas histórias, né? Então, eu tenho uma poesia chamada Vida, que para nós espíritas não existe morte, né? Existem as vidas, porque antes de eu existir fisicamente, existia o meu espírito. Claro. E depois que eu deixar de existir fisicamente, nessa existência, meu espírito vai continuar. Então não existe morte para a gente. Existe uma melhoria, as possibilidades da gente voltar para melhorar, né? Que é o sentido da vida. Então essa primeira poesia, ela se chama Vida. Ela diz assim: todos passam nessa estrada. Vão, vêm, vêm, vão. Chegada, partida, encontro, reencontro, despedida. Nunca em vão. A nossa vida não é em vão. Tudo que acontece na nossa vida tem um sentido. Nunca é em vão. Nunca é por acaso. Nunca é uma coisa fortuita, né? Porque tem um sentido, né? Tem um sentido para tudo aqui. Então, qual o sentido da vida? Uma vez eu estava assistindo a um filme chamado Antes de Partir. Quando a gente fala assim de um filme, aí pergunta se assistiu, a pessoa diz, não assisti não. Mas se a gente contar um pouquinho da história, as pessoas lembram do filme. Então esse filme Antes de Partir eram 2 homens já idosos e que descobriram uma doença terminal, os 2. Um era rico, o outro era pobre. Os 2 grandes atores americanos, Morgan Freeman e Jack Nicholson. Muito bons.
maravilhoso. E um filme, a gente assistiu um filme muitas vezes para se divertir e descobre uma coisa que é tão simples, a gente diz assim, por que eu não pensei nisso antes? Alguém teve que pensar por mim e é tão simples isso. Então, o mais rico tinha vontade de fazer muitas coisas, mas não fez porque só pensava em ganhar dinheiro. E o mais Exato. pobre pensava em fazer, queria fazer, mas não fez porque não tinha dinheiro para fazer. Algumas coisas Sim. precisava de dinheiro para fazer. E resolveram fazer juntos. Né? O mais rico disse, não, eu pago, vamos embora. E foram, pularam de paraquedas, foram mergulhar, pilotar carro de corrida. E uma das cenas, eles estavam nas pirâmides do Egito. Aí falaram a respeito do julgamento de Osíris, que quando as pessoas morriam, os egípcios acreditavam que eles eram julgados pelo deus Osíris. E mesmo como professor de história, eu conheci o julgamento de Osíris, mas não conhecia essa parte, que eu achei fabulosa. Que dizem que se fazia duas perguntas ao morto. A primeira pergunta que se fazia a ele era uma pergunta importante, que era a seguinte: você foi feliz? E ele respondia. E a segunda pergunta era muito mais importante do que a primeira, mas muito mais mesmo, que era assim: quantas pessoas você fez feliz na sua existência? Eu disse que veja que coisa, assistindo a um filme para me divertir e ali veio o sentido da vida. A gente está nesse mundo para ser feliz, não para sofrer, para ser feliz. E para fazer o máximo de pessoas felizes. Está aqui para se aperfeiçoar, para melhorar. Então, uma pessoa que é feliz e que fez muitas pessoas felizes, a vida dela valeu a pena. A vida dela fez sentido. A vida dela foi plena. Então, assim, nesses últimos dias eu estou voltando às atividades hoje, né? Até da escola eu estava afastado porque aconteceram algumas coisas na minha família. Meu irmão mais novo sofreu um acidente há exatamente um mês, hoje faz um mês, na Serra de Itaquaritinga. Ele foi arremessado do carro. Se tivesse ficado dentro do carro, tinha sido estraçalhado, porque o carro caiu, acho que uma ribanceira de mais de 50 metros. E Deus tirou ele do carro. Os irmãozinhos de luz, né, tiraram ele do carro. E teve fratura nas duas pernas, mas não teve nada na cabeça, na coluna, nos braços, na bacia, né? Felizmente. Duas pernas. Então, é uma coisa assim que a gente sente mais uma vez a presença de Deus, né? Na família. Exato. Recebeu essa bênção. E para completar, há exatamente 15 dias também nasceu o filhinho dele, desse meu irmão que está hospitalizado, que é o Parabéns. Emanuel, né? Que é bem simbólico, né? Emanuel quer dizer Deus conosco. Oh, que Então foram bênção. duas vidas, né? Ganhou duas vidas. Ganhei meu irmão de volta Exato. e ganhei um sobrinho com um nome tão lindo, tão sugestivo, né? Emanuel, que é Parabéns. Deus conosco, né? Então, assim, é isso o importante na vida, né? A gente precisa materialmente de um abrigo, né? Uma casa, um teto para nos cobrir. A gente precisa de comida e água. Basicamente era isso que a gente precisaria na vida. Sentimentalmente, a gente precisa de uma família unida e precisa dos amigos de verdade. Isso é fundamental. E espiritualmente é a fé em Deus, né? Que nos recarrega, que nos Fortaleza. conforta todos os dias, que nos faz assim levantar da cama e enfrentar o mundo todos os dias, mas enfrentar não com aquela gana de ambição de querer passar por cima dos outros, enfrentar para atuar de maneira positiva na vida do máximo possível de pessoas. Então, essas são as coisas principais na vida, que é o importar-se com os outros, né? Que tem muito a ver com essa parte do amor ao próximo. Então, importar-se, sentir. Tem uma história que eu gosto muito, que um pedagogo argentino mora no Brasil, ele mora no Rio de Janeiro, chamado Pablo Gentili. Ele disse que um dia estava no Rio de Janeiro, morava num daqueles bairros ali perto da praia, um bairro de classe média alta. Disse que saiu com o filhinho dele, bebezinho ainda, para passear, foi no supermercado e disse que estranhava porque as pessoas ficavam olhando para ele na rua, estranho assim. Ele, será que tem alguma coisa errada? Será que eu sujei alguma coisa? Será que a minha roupa está rasgada, né? Toda hora ele se analisava para ver o que é que estava acontecendo. Mas disse que era uma coisa escandalosa, assim, as pessoas olhando para ele com um olhar bem diferente. Aí quando ele chegou em casa, disse que o porteiro do prédio fez: mas, seu Pablo, o senhor não viu não, o sapatinho do menino caiu. E o Oh, senhor não viu. Aí ele fez a reflexão e disse: mas o povo todinho está mirando daquele jeito por conta do sapatinho de um bebê que tinha caído. Ele disse que no caminho tinha visto tantas crianças descalças, meninos de rua,
E não era porque não tinham perdido o sapatinho, não é porque não tinham sapato, não tinham a sandália. E aquela falta da sandália, do sapato, revelava muitas outras carências. Só que as Exatamente. pessoas não se importavam com aqueles. As pessoas se importavam com uma criança, um bebê de classe média que tinha tudo na vida, já naquela idade. Ou seja, o olhar seletivo, né? Uma criança de classe média que perdeu um sapatinho incomodava as pessoas. Mas as outras que moravam na rua, que não tinham família, que não tinham alimentação, que não tinham suas necessidades satisfeitas, aquilo ali não incomodava, né? Então é isso que a gente fala da dor do outro. Imaginar uma criança daquela e dizer assim, como é que uma criança dessa vive na rua? Porque às vezes a gente julga o passado, né? Diz que coisa absurda, há 140 anos atrás, 150 anos atrás, no Brasil tinha escravidão. Como é que a pessoa aceitava isso de ter escravidão? Aí talvez daqui a 100, 150 anos alguém diga assim, que coisa absurda. Em 2020 tinha menino de rua, criança morando na rua, e as pessoas não faziam nada. Né? Que gente estranha é essa de 2020? Que não se importava com isso, que achava que isso era natural, porque não se importa com a dor deles. Né? Então, Deus, né, nos ensina isso, o amor ao próximo. E até no mandamento tem, né, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Que às vezes as pessoas confundem e acham que a gente deve amar mais ao próximo do que a gente, não, mas é amar igual. Do jeito que eu me amo, eu amo o outro. E se eu me amar muito, eu vou amar muito ao outro também. Então Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Às vezes as pessoas confundem, né? Assim, Jesus, meu pai, né? Não, Jesus não é pai, Jesus é nosso irmão. Eu costumo dizer que o centro espírita, ele parece muito assim com uma escola. E agora está mais parecido ainda nesse tempo da pandemia. Porque o centro espírita é assim, tem um diretor, que é Deus, tem o professor, que não sou eu, não é nenhum dos palestrantes do NEAM, é Jesus, que era chamado de mestre. E era chamado de mestre e ensinava em cada lugar difícil, né? Ensinava na montanha, no deserto, ensinava em cima de um barco, qualquer lugar ele fazia dali a sua sala de aula, né? Então Jesus que é o mestre, tem os alunos que somos todos nós, né? Hoje eu estou aqui na condição de palestrante, mas sou aluno também, porque primeiro para fazer essa palestra eu tenho que acreditar naquilo que eu vou falar, né? Uhum. Então eu recebi a lição do mestre para poder repassar como se fosse um seminário, né? Uma apresentação de trabalho. E tem a lição que é o amor ao próximo. Aí eu disse que agora está mais parecido ainda com uma escola, o Centro Espírita, porque agora nós temos aula remota também, né? Como É, nas escolas. Agora nós temos aula online. uau. E a gente não pode parar, né? A palavra, a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus, que Jesus ensinava muito através do exemplo prático mesmo. Ele ensinava a dividir o pão e ele dividia. Isso. Quando a gente está vendo lá falando da ceia, diz assim, Jesus tomou o pão, dividiu e deu a seus discípulos. Não diz assim, ele pegou o primeiro pedaço e diga aí, cada um pega o seu. Não, ele dividia. E o último pedaço era o dele. Né? Quer dizer, servia a todo mundo para depois se alimentar. Então, ensinava pelo exemplo. E os conteúdos, né? Quais são os conteúdos? Os conteúdos são o amor, a caridade, a solidariedade, o respeito, né, que a gente vai repetindo, repetindo. Às vezes eu chego na escola e tem menino que diz assim, mas professor, todo ano aqui se fala sobre drogas, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Eu digo que tem que falar. Porque todo ano fala e continua gente se drogando e gente É, engravidando. Imagine se a gente exatamente. não falasse. Tá certo. Então tem um pensamento terrível, né, que é muito usado na propaganda também dos nazistas, que dizia assim, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Aí a gente faz uma outra leitura disso. E se uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade, então imagine uma verdade repetida 1000 vezes. O Uh, poder que ela não tem, a é força que ela não tem. conexão. Por isso que a importância da gente estar falando, estar com essa mensagem positiva o tempo todo, né?
trazendo as palavras, os exemplos, os ensinamentos de Jesus, né, a palavra de Deus para as pessoas. Porque, assim, geralmente as pessoas procuram o centro espírita por dois motivos: a dor ou o amor. E muitas vezes vêm as duas coisas conjugadas, né? Porque é a dor por ter perdido nessa encarnação uma pessoa querida, uma pessoa amada. E no centro espírita nós temos aquilo que a gente chama de alimento para a alma, né? Os dois alimentos, a gente tem um alimento para o corpo físico, que nossos irmãos obtêm através da campanha do quilo, que é um ato de humildade e um tratamento também para quem participa da campanha. E a gente tem o alimento para o espírito, que são os tratamentos que são feitos no centro, inclusive as palestras, né, que é a porta de entrada do centro espírita, a recepção no centro espírita é através das palestras, onde a gente torna as pessoas mais familiarizadas. Por isso, assim, que eu tenho uma preocupação sempre com uma linguagem mais próxima, que seja acessível a todo mundo. Todo nível, Porque o né? que importa mesmo é a comunicação, né? Uma vez eu estava no centro e eu vi alguém, não, eu ainda nem era espírita, mas gostava de ir para os centros, e eu vi uma pessoa dando um exemplo e falou assim: não, porque as pessoas precisam tirar o entrave do aparelho oftálmico. Eu fiquei pensando naquilo, o que é que ele quis dizer? Depois de pensar um pouquinho, ele estava falando de um cisco no olho. Né? Oi. Aí, para falar de um cisco no olho, foi falar de um entrave no aparelho oftálmico. Aí a gente tem pessoas que são universitárias ou pessoas que são de áreas distintas, tem a dona de casa, tem o trabalhador braçal, tem várias pessoas naquele público que está ali no centro espírita. E o importante é comunicar, né? Que a pessoa saia de casa, o que foi que você falou lá hoje? E ele consiga dizer para as pessoas o que foi que ele aprendeu naquele dia, o que foi que ele interiorizou com aquilo, como é que ele vai interagir com aquele conhecimento depois, que é o principal. Não pode Exato. ficar ali nas paredes do centro, ele tem que se espalhar. Então, uma vez, eu estava aqui em Surubim, que hoje eu estou em Surubim, na casa da minha mãe, por conta dessa questão com meu irmão. Aí venho aqui descansar um dia, mas passo os outros dias lá no hospital com ele. E chegou um tio meu aqui, que tinha um filho, e essa criança chorava o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se ele tivesse acordado, era o tempo inteiro chorando. E aí começou a fazer um tratamento espiritual. Minha família é muito católica, minha avó daquelas beatas mesmo, que quando cantava numa missa, a gente escutava a voz dela de longe. Mas assim não se opôs não a esse tratamento. E ele começou a melhorar. Só que meu tio chegou aqui e minha mãe disse assim: Lenildo, leva eles lá no centro espírita, que eles não sabem onde fica, porque o menino vai fazer o tratamento. Eles fazem um tratamento em Camaragibe. Aí eu disse: não, deixa eu tomar banho, que eu vim da caminhada. Aí eu para chegar lá no centro, não, é só para mostrar da porta mesmo. Aí quando eu cheguei lá, meu tio não saiu do carro, só a esposa dele com um menino já grande no braço. Eu disse: eu não vou deixar ela sozinha, num lugar onde ela não conhece. Aí eu fui até a porta, cheguei até a porta, estava de bermuda, de tênis, eu disse: olha, ali tem a sala onde faz o tratamento de obsessão, ali tem a parte das palestras. Aí expliquei tudinho, aí veio um senhorzinho na minha direção. Aí disse assim: entre, meu filho. Aí eu disse: mas eu estou de bermuda. E era um sábado, dia de feira no interior. Eu estou de bermuda. Ele disse: entre, aqui a gente não se importa com o que você está vestindo, não. Aqui a gente se importa com o que está dentro do seu coração. Aí eu disse: eu não vou para outro lugar. Porque não tem nenhum lugar no mundo em que eu seja melhor recebido do que eu esteja sendo recebido aqui hoje. Aí fiquei para assistir a palestra, né? Então, porque é esse o principal, né? É a gente sentir a dor do outro, empatizar com o outro. Eu costumo dizer assim, que se uma pessoa que desse um murro ou um tiro noutra pessoa, se ela sentisse a dor do murro ou do tiro, ela não daria. É, Dê um tiro em alguém, ele sentisse a mesma dor do tiro, ele não faria isso. Se ele desse um murro em alguém e sentisse a dor daquele murro, daquela agressão, não faria. Então o mundo seria outro. O que é que falta, então? O que falta é um se colocar no lugar do outro. Esse seria o principal, né? Que é um se colocar no outro. Hoje no Brasil é uma luta muito grande por justiça social, a gente não pode ficar
de fora disso, né, fazendo política aqui, não. É assim, é uma coisa que todo mundo deveria ter preocupação. Nós temos, né? Outros grupos religiosos também têm, mas devia Uhum. ser uma coisa de toda a sociedade, que é essa preocupação assim do Brasil e do mundo que a gente quer. Uma época dessa até houve uma campanha na Globo a respeito disso, mas muito mais por mídia do que por interesse de fazer alguma coisa, que era essa luta em busca da justiça social em função daqueles que mais sofrem. Já que a gente está falando da dor do outro, É. quem é que mais sofre dentro da sociedade? Quem sofre são os mais frágeis. Quem são os mais frágeis? As crianças, os idosos, os doentes e os pobres. E os pobres. Se Jesus voltasse, como às vezes as pessoas propagam, mas ele volta através da gente, todos os dias, nas nossas atitudes, né? Esse é o público-alvo dele. E são aqueles que são mais frágeis, que a gente deveria ser o amparo para essas pessoas, né? Porque Deus ele usa as pessoas como para fazer milagre na vida dos outros, né? Porque, por exemplo, ele diz assim, uma pessoa que está doente agora, quem vai ser o milagre para ele? Quem chegar com medicamento, quem chegar com a cirurgia. Uma pessoa que está faminta agora, quem vai ser o milagre na vida dele? Ele não quer mais nada na vida, o que ele quer é comer. Então é quem chegar com uma refeição, quem chegar com a cesta básica, quem chegar com a alimentação, quem chegar com um emprego ali para que ele possa depois se prover, né, se autoprover. Uhum. Então a pessoa pode ser um milagre na vida do outro assim. Então quem pode agora ser um milagre, por exemplo, na vida de uma pessoa que sofre de depressão? Aquele que chegar com a palavra certa, aquele que chegar com conforto, aquele que chegar com incentivo, aquele que chegar com o companheirismo, dizer, ó, meu irmão, está aqui, né? Vamos lá naquela ideia que eu tinha dito antes. Você está com um problema, vamos dividir, que aí o teu fardo fica mais leve, né? Metade É. do problema é teu e a outra metade é minha, né? A outra metade é meu. Porque as dores do mundo, elas são físicas, né? Tem a fome também, tem até uma música de um grupo, Cascabulho, existia, tinha um grupo antes aqui em Pernambuco chamado Cascabulho, Silvério Pessoa participava dele, é nosso irmão também espírita, que um disco dele dizia assim que fome dá dor de cabeça, né? E muitas outras coisas. Então tem as dores físicas, a fome, o abandono, a depressão, as violências, né? Todas essas são duras. Eu coloco violências porque muitas vezes a gente acha que violência somente é agressão, como eu tinha falado antes, o tiro, a, a facada, o murro. E uma palavra muitas vezes pode ser uma agressão muito virulenta, né? Uma palavra, ela pode modificar o dia de uma pessoa para melhor ou para pior. Então, para que quem vai modificar para pior? Né? Você tem esse poder, através da palavra, de alegrar as pessoas, de colocar as pessoas para cima, de animá-las, de reanimá-las, né? De dizer que está todo mundo junto, que um problema de um é um problema de todos. Até porque nós somos família. Tem uma poesia minha, que eu transformei em música também. É interessante que eu não toco nada, mas às vezes vem assim a poesia e a música. Aí um dia desse eu conversando com um maestro, aí ele disse assim, meu filho, você estudou música aonde? Eu disse, nunca estudei música, mas ele me chamou, fez uma partitura da minha música, lá na escola Firmino da Veiga. Aí ele disse, você toca qual instrumento? Eu disse, maestro, eu não toco nada, eu não sei nem o que é um dó. Aí ele olhou para mim assim e falou, meu filho, eu estudei tanto para fazer o que você faz e está tudo aí na sua cabeça. Aí quando eu fui para casa, eu pensei assim, como eu fui ingrato naquela hora no comentário do maestro com o meu Deus, né? Porque quando ele disse assim, eu não estudei música, nunca estudei música, eu fui pensando assim, nunca estudei nessa vida, né? Mas na outra vida, quem sabe? Porque não tem explicação. Como é que a pessoa que não sabe o que é um dó recebe uma música de presente, né? Música falando de Deus. Então, essa poesia, ela se chama Família, e é uma música também. E toda vez que eu falo dessa música, ou dessa poesia em palestras, ou nos saraus, nos eventos que eu participo, aí o pessoal diz assim, por que se chama família se não fala de família, não tem a palavra família? Eu disse porque fala de Deus e fala de Jesus. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, como eu tinha dito antes.
Então, essa é a nossa família, né? E nós somos irmãos. Então, essa poesia diz assim: família, Deus, Pai de Jesus e meu também. Eu te amo, meu Senhor. Amém. Eu te louvo, meu Senhor. Amém. Abençoa, meu Senhor. Amém. Dá-me a tua paz celestial e me livra de pensar no mal, me livra de sofrer o mal e me livra de fazer o mal. Peça bênçãos ao Pai, que lá do céu te proverá. Abba, meu Deus, Senhor, que me criou no amor. Perseverar na oração, para te encontrar na salvação. Deus, Pai de Jesus de Nazaré, água viva, a fonte da fé. O pão da vida é o meu Deus, Javé. O pão da vida é o meu Deus, Javé. Essa música eu fiz com uma recordação que eu tive da escola, Muito onde eu estava lindo, fazendo. parabéns. Ah, obrigado, obrigado. Fazia essa reflexão que eu lhe disse todos os dias. Aí eu fui fazer a reflexão falando do Pai Nosso. Aí eu fiz uma pergunta, a culpa foi minha que fiz a pergunta errada. Eu perguntei assim aos meninos, qual é a última frase do Pai Nosso? A menina disse, Amém. Eu disse, tem Boa. razão, é Amém. Mas não era essa que eu queria. Eu queria a Oh, livrar-nos do mal, né? irmão. Se você está certo, quem está errado sou eu que fiz a pergunta errada, não é a última é Amém mesmo. Aí, porque livrai-nos do mal, muitas vezes a gente pensa assim, quando fala livrai-nos do mal, parece que é assim, só livrai-nos de sofrer o mal. Uhum. Mas o mal que a gente recebe, a gente não tem culpa. A gente tem culpa do mal que a gente faz. Quem disse isso uma vez foi outro irmão, também espírita, Nando Cordel, né? Que é maravilhoso. Né? Só a figura, Adoro. você olha para a cara dele e já fica em paz. Né? Ele é fantástico. Então, ele disse isso, né? Uma vez, numa palestra, ele falando assim, que a gente não tem culpa do mal que a gente recebe, porque a gente não escolheu. Mas o mal que a gente faz, a gente tem culpa, porque é uma escolha. Né? Todos os Perfeito. dias, o bem e o mal se apresentam a todos nós. Só que tem gente que fica terceirizando, né? Algumas pessoas, tudo que usa esses termos, diga assim, se fez uma coisa errada, diz, foi o demônio, foi o diabo, foi o Satanás. Se fez uma coisa certa, foi Deus. Aí dá vontade de perguntar, e tu não fazes nada, não? Né? Fica somente, todos os dias, é uma questão de escolha. O bem e o mal se apresentam. Aí a gente escolhe o lado do bem ou o lado do mal. Não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mal. Existem atitudes boas e atitudes ruins, que nós somos convidados a praticar ou não. Aí é onde entra o nosso livre-arbítrio. Né? Então, essa música Família, né, ela trata a respeito disso, né? De a gente se tratar como irmãos, de se ver como família, que o mundo todo é uma grande família. A gente vai chegar a esse estágio. E poder fazer pelos outros. Tem um escritor chamado Paulo Coelho, e uma vez eu estava lendo uma história dele assim, à toa na internet, disse, que coisa maravilhosa. Porque ele disse que dois amigos tinham vivido a década de 60 naquele lema deles lá, né? Sexo, drogas e rock and roll, aquela loucura toda das 60, 70. E viveram do jeito que eles achavam naquele tempo, que era curtir, aproveitar, né? Daquela maneira, eles achavam que era o correto na juventude. Só que muitos anos depois eles se encontraram, marcaram para se encontrar no restaurante. Um tinha se tornado um religioso, um padre, e o outro não continuava no mesmo ritmo, porque a idade não permitia, mas era ateu, né? Não acreditava em Deus. E o ateu se incomodava com a situação do amigo religioso, né? Que às vezes eu converso até com alunos meus que são ateus. Eu digo, eu não sei como pode, vocês são ateus, dizem que não acreditam em Deus e se incomodam tanto com Deus. Como é que você se incomoda com uma coisa que você diz que não existe? Deixa Deus quieto, deixa a gente quieto. A gente que acredita. Então, geralmente querem chocar, né? A gente que acredita. Então, os dois estavam lá e o amigo dizendo, mas rapaz, você que vivia aquela loucura toda,
É aqueles tempos de loucura da gente. Tu era pior do que eu e agora virasse um padre. Aí eu disse, pois é, porque agora é que eu sei o que é a verdade. Antes eu não sabia. Antes eu achava que aquilo era que era viver bem. Né? Achava que aquilo é que era intensidade. E agora eu vejo que não é nada daquilo. Aí conversaram bastante, tomaram um vinho. Na saída do restaurante, uma criancinha chegou para pedir esmola. Pequenininho, com seus 5 anos, pedindo esmola. Aí o ateu aproveitou, né? Para que tudo bem sou. Agora eu entro pesado nele. Aí disse, cadê o teu Deus que não ajuda essa criança, esse inocente que está aqui? Aí o padre disse, meu Deus é tão bom que colocou você na frente dele para você poder ajudar. Né? Porque é muito fácil, né? Colocar a culpa das Nossa, nossas faltas ou então das nossas omissões num Deus. não. Terceirizar e achar que você tem que viver sem se importar com nada a não ser consigo mesmo. Né? Então a resposta do padre foi maravilhosa nesse sentido de colocar a responsabilidade para o outro. A responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Nossa, Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Quando eu perguntar aos meus alunos, ele diz 7, 7 não, no sétimo ele descansou. Né? Então ele criou em 6 dias e deixou para a gente administrar. O problema é que o mundo está muito mal administrado. Né? Nós somos péssimos administradores. Mas a culpa não é de Deus. Para acabar com a fome no mundo, sobra alimento no mundo. Né? As pessoas que estragam a desperdício num lugar, desperdício no outro. Feito eu converso com meus alunos que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade para educar, não tem que estar falando só de história, não, tem que estar falando da vida, que é o mais importante. E eu digo, às vezes a gente é tão ingrato, chega em casa assim, abre a geladeira e faz, não tem nada para comer hoje. E a geladeira está cheia. Mas não tem nada para comer porque a gente não está com fome de feijão, de arroz, ou então assim, galinha de novo. Quantas pessoas não dariam, né, um sorriso vendo aquela galinha ali na panela? Né? Mas a fome não era de galinha, não era de um bife, não era de feijão, de arroz. A fome era de um McDonald's, de uma pizza daquilo. É como não tem lá, aí diz assim, não tem nada para comer hoje. Né? Que é uma não injustiça. falta, né? Está lá no Pai Nosso pedindo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está lá. Né? O pão e a gente não reconhece, não agradece. Muitas vezes a gente não faz nem uma oração. Até coisa simples, né? Fala de oração, mas também. E eu me coloco nesse meio. Tem quanta gente chega com tanta fome que nem lavar as mãos. Agora vem a pandemia para ensinar a gente, né, o valor de lavar as mãos. Já vinha com tudo da rua. Então a dor do outro ela trata a respeito disso, né? De a gente se importar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de fazer a nossa parte nesse mundo de Deus, já que nós dissemos que somos filhos de Deus, então nós somos seus herdeiros, né? Então a gente tem que cuidar do legado que a gente recebeu. E a outra parte é o poder da fé. Como eu falei agora há pouco do meu irmão, né, que sofreu esse acidente, e interessante que eu estava aqui no dia, eu acordo muito cedo, 4h30 da manhã, 5 horas eu estou acordado, o costume ainda da época de escola que não sai. Não é aquela coisa de matuto, que sai do mato, mas o mato não sai dele. Né? Aí acordei e vi a minha mãe orando, né? Passou a manhã do acidente quase toda orando e quando foi umas 10 horas da manhã recebeu a notícia. Então, assim, a oração de uma mãe tem muita força, né? Porque ela faz as orações dela, mas naquele dia eu percebi que era uma coisa mais intensa. Eu não vi como sinal de nada, não. Não tem que dizer agora, depois que aconteceu, eu achei que aquilo era um sinal de que alguma coisa ia acontecer. Não. Mas depois que aconteceu, né, a gente dá significado às coisas. Ela estava ali orando o tempo todinho, compenetrada, sentindo, né? E, e Deus atende as mães porque sabe que uma mãe é capaz de dizer que está sem fome, que é para sobrar mais para os filhos. É, Verdade. e dizer que não quer um doce, que não quer alguma coisa. Até queria comer aquele chocolate, aquele docinho ali. Mas não quero não, que é para sobrar mais para os filhos, né? É Para os filhos verdade. terem um prazer prolongado. Então, o que é a fé, né? Se for no dicionário, vai ter lá a definição. Mas, assim, a fé para mim é acreditar naquilo que se sente, mas não se vê. A gente se entende que a gente acorda tão feliz, né? Tão feliz, e não sabe o porquê.
é Deus na vida da gente. Outro dia a gente acorda triste também, mas a gente precisa de Deus para poder voltar a ser feliz, Amém. porque felicidade plena, né, e tristeza plena também não existe, né? Existem momentos de tristeza e momentos de felicidade. Então, para mim é isso, é acreditar naquilo que a gente sente, mas que a gente não vê, né? É uma coisa abstrata, né? É sentir a presença de Deus, mesmo que a gente não consiga explicar, não tem palavra que vai abranger, que vai explicar, né? Mas a gente sente, é o bem, quando a gente faz o bem. Eu duvido uma pessoa fazer o bem e depois estar se sentindo mal. Dizer, poxa, eu fiz um bem àquela pessoa, eu É ajudei aquela pessoa. gostoso. Perdi meu dia. Não, não tem, é Não impossível existe. uma situação dessa, né? É quando a gente sente a presença de Deus. E tem algumas histórias que são, umas que são assim fictícias para ilustrar. Tem uma que eu gosto muito, que é de um pessoal que foi fazer uma oração numa cidadezinha do interior que sofria com a seca. E foi, se juntou todo mundo na praça para fazer uma oração pedindo chuva. Mas só teve um menino que levou um guarda-chuva. Uou, Ou seja, meu Deus, aí. somente ele acreditava que ia chover mesmo, né? As outras pessoas não tinham essa confiança toda. Então, é uma história fictícia, né? Uma história da cabeça de algum escritor, mas com uma lição tão rica, né? É um Se exemplo, você né? vai orar, então confie naquilo que você está pedindo a Deus, né? Então, somente o Amigo, menino lá levou. amigo Lenildo, Levou, temos 10 minutos. Mais 10 tá bem, minutos. tá tranquilo. Então, na Bíblia e no Evangelho, né, nós temos a história da mulher que tinha um fluxo ininterrupto, né? Ela tinha hemorragias Uhum. constantemente. É uma história fabulosa de fé. É incrível a fé que essa mulher tinha. Porque, assim, ela tinha esse fluxo que, na época, a mulher que tinha isso, né, como se ela tivesse uma menstruação contínua, mas não era. Era hemorragias que ela tinha. Naquela época, as pessoas não Uhum. sabiam o que era mioma, o que eram essas coisas. E a pessoa, na cultura deles, era uma pessoa impura. Então, tudo que ela tocasse era impura. A cadeira que ela sentasse se tornava impura. A cama que ela deitasse era impura. Tudo que ela tocasse ali se tornava impuro também. Então, ela vê Jesus na cidade de Cafarnaum, ela vê Jesus passando e ela acredita que se tocar na borda da túnica dele, ela vai se curar. Não era nem tocar nele. Talvez até por receio, né? Que as pessoas sabiam que ela tinha isso de ser repreendida, né? Por ter tocado em alguém. Então ela acreditava que se tocasse na borda ali da túnica dele, ela seria curada daquele problema. Já tinha gasto o dinheiro todo, né, para tentar se curar e não tinha obtido sucesso no tratamento. Então ela tocou na borda da túnica de Jesus e era uma multidão muito grande. Muita gente lá ao redor de Jesus, inclusive os apóstolos. Jesus vira e diz assim: alguém me tocou. Os apóstolos acham aquilo estranho, né? Ele ter dito aquilo, a frase dele, porque era impossível não ser tocado num grupo tão grande. E se alguém me tocou, aí diz ele: mas mestre, nós estamos numa multidão. Mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu senti a virtude saindo de mim. Então aí a gente já tem. Qual o tesouro de Jesus? A virtude. Eu- E é isso que a gente leva desse mundo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala a respeito disso. Nada é nosso a não ser aquilo que a gente pode levar desse mundo, né? Só é nosso o que a gente pode levar desse mundo. Então, o que a gente pode levar desse mundo são as coisas boas que a gente fez. O tesouro que a gente está melhor aqui é esse, né? Como o próprio Jesus diz, eu senti a virtude saindo de mim. E ela se sente um tanto constrangida ali, até que se apresenta a Jesus e diz que foi ela que tocou. Aí Jesus, que nunca curou ninguém, Jesus nunca curou ninguém. Ele nunca disse assim: vai em paz, eu te curei. Ele dizia assim: vai em paz, a tua fé te curou. Mesmo sendo Jesus, se a pessoa não tivesse fé, não se curaria, né? Ele sempre disse: vai em paz, a tua fé te curou. Então é muito muito forte assim esse exemplo, o que ela acreditou e foi lá de verdade, né, para tocar nele, acreditando que aquilo ali seria a sua cura. Então, os apóstolos viram muita coisa, pessoas que estavam ali, que viveram aquele tempo, viram muita coisa, e muitos não acreditaram, hein? Inclusive apóstolos, né? Judas, que traiu Jesus, e o Tomé, que pediu para tocar nas chagas, mesmo tendo visto aqueles prodígios todos, mas mesmo assim não foi suficiente para ele.
E nós não vimos isso, mas nós acreditamos. Isso é a fé. É como quando eu vou explicar para meus alunos que eu sou espírita, e muitos deles não conhecem, né? Não sabem o que é o espiritismo, acham que tudo é o candomblé, é por ignorância, por não saber, não é por culpa deles, é porque a informação não chegou. Aí eu explico tudinho, que a gente acredita em reencarnação, que a gente acredita no poder da fé, da caridade, que na melhora, né, no progresso espiritual. Aí ele me pergunta assim, e o senhor já viu algum espírito? Eu disse, nunca vi. E se o senhor vê? Eu dou uma carreira. Né? Aquela brincadeira, mentira. Mentira, porque é isso, existe uma visão assim deturpada do espírito que vem do cinema, né? Que trata como se os espíritos existissem para atormentar, para assustar as pessoas. Não é assim não, mas o pai da gente, a mãe da gente, o parente da gente, o amigo que se foi, ele continua amando a gente. Se aparecer para a gente é para demonstrar esse amor de novo. Não é nada monstruoso como esses filmes, esse Walking Dead da vida mostra. Então, ter fé 5 minutos. não é ficar testando Deus. Ah, eu tenho fé, então eu vou andar por essa rua escura porque Deus vai me proteger. Deus vai me proteger. Não é isso, não é ficar testando Deus. O próprio Jesus ensina isso para a gente. Quando o espírito mal, né, chegou para ele e disse assim, né, se tu é filho de Deus mesmo, pula aqui do templo. Né? Pula do templo. Não é, ter fé não é ficar testando Deus. Não. O que é que Jesus responde para ele? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Não é para estar testando. Exato. É para a gente acreditar e procurar seguir e fazer as coisas tendo como o exemplo, né? Tendo como a referência. Né? Tem uma outra historiazinha que chega um homem, essa coisa de testar Deus, lá na Índia, e vai perguntar a um guru, né, um sacerdote lá, quem é Deus? Aí o sacerdote diz assim, ele, olha, Deus é tudo. Aí ele sai de lá com aquilo na cabeça, Deus é tudo. Se Deus é tudo, eu sou Deus. Né? Aí lá vem um elefante desgovernado com o condutor em cima do elefante. E o condutor gritava, sai da frente, sai da frente. E ele nada. Ele disse, não, se Deus é tudo, então eu sou Deus, o elefante é Deus. Né? Então não vai acontecer nada comigo. E o condutor em cima, sai da frente, sai do meio, e ele nada. Aí o elefante passou por cima dele. Aí ele pega, volta lá no guru. Ele diz, olha, você me disse que Deus é tudo. E eu estava lá na rua e veio um elefante desgovernado, e se Deus é tudo, eu sou Deus, o elefante é Deus também. Aí o guru diz a ele assim, diz, você é Deus, o elefante é Deus, mas o guia do elefante que estava em cima também é Deus. E ele avisou para você sair da frente. Né? Então, ter fé não é a gente ficar testando Deus, porque às vezes ele avisa a gente que não quer entender aquele aviso. Né? Então, a gente se programa, é muita coisa para falar, porque como eu disse no começo, quando ele vai falar de Deus, né, o próprio Deus coloca palavras na boca da gente e o tempo termina passando rápido, mas espero que seja feito aquelas obras da Compesa, né, que diz assim, o transtorno passa, mas a obra fica, né? Para depois. Então tem uma poesia minha, que também é uma música, depois vão lá no YouTube e colocam lá, poeta Lenildo Surubim. Quando coloca Lenildo Lima aqui na palestra, aí meus alunos, meus amigos ficam sabendo minha identidade secreta, né? Que eu uso profissionalmente Lenildo Surubim, como professor e como poeta. Então essa música, ela se chama Acalanto. E essa música eu fiz no Centro Espírita. Estava numa reunião e me veio aquela ideia, e no dia eu não tinha levado o celular, e fui até em casa sem falar com ninguém, para não esquecer, para não alguém falar, eu esqueci da melodia, já que eu não toco, quem toca diz, ré, dó, aquilo outro, pronto. Eu não, eu tenho que gravar para poder me lembrar depois. Então, só para finalizar, essa poesia se chama Acalanto, e ela diz assim, Acalanto. Quando penso em Jesus, uma paz preenche o coração. E eu sinto que não estou sozinho, pois nesse caminho eu tenho um irmão. Quando penso em Deus Pai, sua mão afaga minha cabeça, me dizendo, filho, nunca te esqueças. Estou contigo por onde vais. Estou aqui para pedir, com fé, nessa oração.
acalenta o meu coração, acalenta o meu coração. E vem juntar meus pedaços e fazer o teu retrato. Acalenta o meu coração, acalenta o meu coração. Então, o que eu desejo a todos que assistiram agora ao vivo e que vão assistir depois gravado, é a presença de Jesus na casa de todos e por todos os caminhos por onde passarem. Que sejamos todos o brilho da luz de Deus. Que assim seja. Que bom, que maravilha. Muitíssimo obrigado por, de uma forma tão singela, tão simples, como você falou, de uma maneira tão, né, simplória, passou para nós a mensagem de respeitar a dor do outro, de entender mais a fé, de que possamos, né, no nosso dia a dia, realizar isso, a fé, o respeito ao próximo, que da sua maneira de versos, de poesia, de música, nos externou o Evangelho de Jesus, momentos bons que vai, como se falou, ficar gravados na nossa mente, no nosso coração, e vamos poder ver quantas vezes for possível, né, na palestra. Te agradecemos de coração por esse momento conosco, o NEAM, todos que fazem o NEAM, todos que estão conosco, todos os amigos que estão aqui, externamos para você o nosso agradecimento e aproveitamos também para externar o desejo sincero de que seu irmão se recupere da melhor forma possível, receba todas as vibrações, todo o nosso amor, para que ele prontamente fique bem e que vocês fiquem em paz. Te agradecemos muito, muito mesmo por este momento, tá certo? Muito obrigado. Eu Feliz, que porque agradeço. até de tomar água eu esqueci, de tão É tão rápido, feliz que passa eu tão estava. rápido, né? Mas é isso daí. Eu vou Muito bom. passar umas mensagens e logo mais a gente encerra com a prece. Lembrando, mais uma vez, as nossas palestras são realizadas terças, quartas e quintas, às 20 horas. Inclusive, amanhã estarei com vocês novamente, acompanhando a nossa amiga Elizabeth Calado, que vai trazer o tema Bem-aventurados misericordiosos, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não percam, precisamos, né, interagir cada vez mais, divulgar, propagar o Evangelho, que é isso daí, através dos canais, o NEAM, através do Instagram, do Telegram, do Face, o WhatsApp, o YouTube, daí, ó, é a família NEAM interagindo com vocês, pedindo que vocês se inscrevam nos nossos, né, canais, principalmente o YouTube. Já estamos com 652 inscritos, mas precisamos muito mais. Alcançar um número maior de inscritos, participem, divulguem, como eu falei no início, chame familiares, chame amigos para fazer parte da família do NEAM, fazer crescer cada vez mais, unir essa força, o amor, essas boas energias. Lembrando também que estamos fazendo a campanha do quilo todo domingo, de forma presencial, às 7h30 da manhã, para aqueles que não fazem parte do grupo de risco, participem, vão lá. O endereço é Rua Professor José Cândido Pessoa, 111, fica no Bairro Novo. Inclusive, às quartas e sextas, neste mesmo endereço, contamos com a participação de vocês em doações. Precisamos abastecer o estoque do NEAM, está baixo, gente. E esse abastecimento é para suprir as cestas básicas dos familiares que são inscritos, que todo mês o NEAM faz a doação de cesta e precisamos também manter, né, as necessidades da casa. Então, contamos com vocês nesse ato de amor e de caridade, na campanha do quilo, na participação para doações, sejam financeiras, sejam materiais, será muito, muito bem-vindo. Participem dos nossos canais, tratamento espiritual, procurem, nós temos no WhatsApp, no Instagram, meios de ajudá-los. Não estamos podendo, assim, presencial, mas o NEAM não parou. E lembrem, as palestras estão sendo gravadas, portanto, venham, participem e assistam sempre que puderem. Eu vou concluir agora com a prece final, rogando ao Mestre Jesus que o teu amor, Mestre,
sempre se fazendo presente em nossas vidas, que possamos emanar bons fluidos, mais fortalecidos ainda por tudo que nos foi passado hoje pelo nosso irmão, que possamos propagar para os nossos familiares, que possamos, Mestre Jesus, nos abastecer do teu amor, dos teus ensinamentos, hoje e sempre. Graças te damos por tudo que tu está sendo concedido. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que nos amparam. Obrigada a todos que estão conosco. E com a permissão do mentor da casa, Dr. Aristides Monteiro, vamos dar por terminados os trabalhos desta noite. Muito obrigada. Querido irmão Lenildo, mais uma vez, obrigada. Que todos sintam-se abençoados. Um beijo enorme no coração e esteja sempre conosco. Fiquem na paz e boa noite. Boa noite. Obrigada, irmão. Até mais. Por nada, até mais. Tchau, tchau.